A instalação do seu protrator mandibular. Falando sobre protratores mandibulares, eu vou utilizar esse modelo, esse macromodelo, para poder fazer a prática demonstrativa. Observe que ele tem brackets metálicos e brackets estéticos, convencionais e autoligado. É um modelo de consultório, tá? Normalmente, a gente utiliza protrator em brackets metálicos. Então, se porventura você tiver um paciente com aparelho estético e você queira utilizar um protrator, segundo premolar superior canino e primeiro premolar inferior metálico durante o uso do aparelho, tá certo? Assim você não tem o dissabor de uma quebra. Ó. Começando então pelo aparelho da American, vocês vão ver que no kit, né, vocês terão os protratores mandibulares e além dos protratores, vocês terão essas extensõezinhas, ó, de 1, 2 e 3 milímetros, tá vendo? Elas são importantes, especialmente quando você vai fazer o avanço, aumentar a quantidade de avanço. Então, normalmente a gente compra um de 25 milímetros, né, que é um tamanho médio. Se você estiver diante de um caso de assimetria, lembra que você precisa que um lado seja passivo e aí o outro lado ativo. Então, nesses casos, especialmente, você vai usar muito esses avanços, porque você vai estar com um lado passivo e no outro lado, que você tem que ativar, você vai ter que toda vez aumentar um pouquinho com os seus extensores para a ativação poder ser possível de acontecer, tá? Por isso que eles são muito legais e muito importantes. Então, você vai fazer uma medição da mesial do primeiro molar até o canino, né, a distal do seu canino, para você saber quantos milímetros em média você vai pedir o seu protrator mandibular. Normalmente, 25 milímetros é um valor padrão, tá? Esse meu é de 25 milímetros. Então, como que procedemos à instalação? Gente, olha, você vai ter no kit uma chavinha. Essa chavinha até tem esse anel metálico, que ele funciona como um ímã e te ajuda na atração, tá vendo? Olha, desrosqueia, tá? O botão. Percebam que você vai ter a marquinha te indicando o lado correto, olha lá. O open. Tá vendo? Aqui é o sentido de abertura. Então, nós vamos desrosquear superior e inferior. Cada casulinho desse daqui, olha, onde o Power Scope vai entrar, é chamado de nut. Percebam que essa nut, ela tem um orifício e ela tem uma marquinha que mostra, né? Ela tem um orifício de encaixe e ela tem uma marquinha que mostra se ela é direita ou esquerda. Então, você vai ter um L ou um R. Saiba que se você usar o contrário, você não consegue rosquear de maneira adequada, tá? O superior e inferior são iguais, mas o direito e o esquerdo não são. E aqui, então, olha só, ela encaixada num fio 19 por 25 de aço. Aí você vai proceder o encaixe do fio tanto no arco inferior quanto no arco superior, sendo que no arco inferior nosso acessório vai acabar ficando entre canino e primeiro premolar e no arco superior entre segundo premolar e primeiro molar, tá? Então, ele ficará assim. Deixa eu colocar umas borrachinhas aqui, porque senão ele vai soltar na hora que eu for fazer a demonstração. Estamos aqui agora, então, com as borrachinhas e podemos proceder à instalação do aparelho. Quando nós vamos instalar o aparelho, repara que nós temos escrito nele mesmo o que é o lado direito e o lado esquerdo. Olha ali, tem um left, um L de left, e do lado direito tem um R de right. Tá bem? A nossa chavinha, ela tem esse imã, que você pode usar com ou sem ele, tá? Ele te ajuda, tá vendo que ele é um imã metálico, ó? Ele te ajuda na atração do aparelho, é mais confortável, tá? É um conforto a mais pra você. Aí você vem aqui, no próprio aparelho vai estar te dizendo o lado que você gira pra abrir. Tá
Tá vendo ali a setinha? Então, você vai girar no sentido contrário, porque o que você quer agora é fechar. Então, você vem aqui, olha, faz a instalação bem simples, bem rápido. Você simplesmente gira no sentido contrário e procede à instalação do seu Power Scope. Aí você simplesmente vem aqui, ó, no arco inferior, faz a mesma coisa. Ó que legal, ele atrai, tá vendo, ó? Então, fica bem fácil de ir na clínica lá, você com aquela saliva, fica bem fácil de utilizar. Tudo bem? Pronto. Assim está realizada a instalação do seu protrator mandibular. Lembra, então, se você tiver diante de um caso de subdivisão, você vai colocar o lado da classe 1 passivo, e aí você vai fazer as ativações do lado da classe 2, do lado onde você precisa que o protrator realmente faça força, né, de distalizar os dentes superiores e mesializar os dentes inferiores. Aí você vai usar esses tensores que são capazes de aumentar a protrusão, de ativar mais esse aparelho. Olha lá. Então, vamos supor, esse aqui é o de 2 milímetros, ó. Então, no lado da classe 2, você vai usar esse extensor e vai colocar com um alicate Wenguard mesmo, ó. Aperta e pronto. Aí, aquele lado vai estar mais ativo, tá? Pela presença do seu extensor, ó. Ele vai estar mais ativo e vai ser capaz de fazer com que você tenha aí sim a correção da classe 2 do lado que é necessário, tá? Então, em caso de subdivisão, compra passivo de um dos lados e faz ativação. Ou então você comprou, leu todo aquele movimento que você gostaria e você quer mais correção, você ainda não está em classe 1. Você pode utilizar esses extensores para poder aumentar a quantidade da sua ativação, tá ok? Muito fácil de usar, um aparelho muito legal e muito resistente.